Pai, em nome de Jesus, Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, eu rendo louvores ao Teu nome, pela minha vida, pela vida de cada mulher que aqui já se encontra e as que ainda vão entrar, as que vão assistir essa live depois. Pai, que essa palavra, ela venha trabalhar no nosso coração, ela venha confrontar, meu Pai, a nossa realidade atual. Pai, porque o confronto, ele nos liberta da ignorância. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir nessa live, que o Senhor venha agir em mim e através de mim, que o Teu Santo Espírito possa visitar e quebrantar cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, visita os lares, visita os casamentos, visita os nossos filhos nessa noite, mas que o Senhor possa realizar a obra que o Senhor começou, meu Pai, em cada lar, em cada vida, e que essa palavra, meu Pai, venha como um despertamento ao nosso coração, em nome de Jesus, Pai, que todo impedimento, que toda barreira, o Senhor venha lançar por terra pelo poder e autoridade que é no Teu nome. Eu oro, meu Pai, pelas mulheres, Senhor, eu peço que o Senhor guarde de maneira sobrenatural a vida delas. Eu oro pelas crianças, Senhor, crianças essas que estão sendo vítimas, Senhor, de ataques, ó Pai. Guarda as nossas crianças, Senhor. Eu oro pelos casamentos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda tentação, livra-nos de todo ataque do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, as nossas vidas, e que essa live venha, meu Pai, fazer com que o nosso entendimento, Senhor, ele seja tão grande, que nos una, meu Pai, mais uma vez a Tua presença. Então haja com liberdade aqui, Espírito Santo, haja com liberdade em cada lar, em cada casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, graças a Deus. Meninas, olha só, a palavra que eu vou ler aqui com vocês hoje se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo de número 17 em diante. É uma palavra poderosa, sabe por quê, gente, que eu vim trazer esse tema? Porque a decisão, ela transforma a nossa vida. A decisão transforma a nossa vida. Você que está aí anotando, anote. A decisão transforma a nossa vida. A decisão, ela vai fazer com que a sua vida rompa ou sua vida atrase. Você quem vai decidir. Tudo, gente. A gente escolhe tudo o tempo todo. Vou dar um exemplo para você. De manhã você fez uma escolha. Quando você acordou, você levantou, você falou, vou trabalhar. Foi uma escolha. Ou você falou, vou dormir. Foi uma escolha. Você falou, vou com aquela roupa. Foi uma escolha. Nós escolhemos tudo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Escolhas são decisões, né? A gente fala de decisão, dá aquele, né? Uma decisão tem que ser algo grandioso. Não, decisão é uma escolha. Porém, nós precisamos entender que essas escolhas, elas não afetam somente a nossa vida, como também afeta a vida das pessoas que nos cercam. Por exemplo, os nossos filhos, nosso esposo, né? Nossa parentela. Então, nós precisamos tomar decisões baseadas nos princípios que nós temos. E qual o princípio que você tem? Quais os valores que você carrega? Né? Os princípios que eu tenho é o seguinte, está dentro da Bíblia? Gente, todas as vezes, aprenda isso. Todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, você vai fazer 3 perguntas. 3. Eu falo que é tipo um funil. Passou ali, pode tomar a decisão que vai ser certeira. Primeiro, você precisa tomar uma decisão. A decisão que você quer tomar, você vai falar assim, o que a Bíblia diz a respeito? Se a Bíblia diz que está dentro da palavra, a decisão que você quer tomar, não quebra nenhum princípio, nenhum mandamento de Deus. Bom, primeiro sinal, tá? Segundo sinal, como isso vai impactar a minha vida? Ou seja, é o impacto da sua decisão. Você tem que pensar, eu vou tomar essa decisão, vai gerar essa consequência, ok? E depois você vai perguntar, e como essa decisão vai afetar a minha família? Sim? Então vamos lá, a primeira pergunta para uma decisão é, estou quebrando algum princípio da palavra de Deus? Não estou quebrando? Ok. Se você já estiver quebrando, já para aí, nem precisa ir para a segunda. Você já quebrou, vai quebrar algum princípio? Não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Segundo ponto, qual o impacto que isso vai causar na minha vida? Se for causar um impacto negativo, você vai correr atrás, falar, peraí, vou orar mais um pouquinho, vou averiguar os fatos mais um pouquinho. E em terceiro lugar, como isso vai afetar a vida das pessoas ao meu redor, minha família, meu marido, meus filhos.
tá? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, gente, nós colhemos consequências das nossas escolhas. E você é responsável pela história que contam a seu respeito. Você é responsável pela sua reputação. Boa noite, meninas, vocês que estão chegando. Você é responsável pela sua reputação. Só você é responsável pelo que as pessoas vão contar a seu respeito, né? Ah, meu Deus, como você tem impactado a vida das pessoas? Porque às vezes a gente conta uma história, gente. A gente conta uma história com a nossa boca, mas a realidade é outra. E você acha que ninguém ao redor tá vendo. Sabe? E eu me preocupo muito com isso. Ah, pastora, você se preocupa com o que dizem a seu respeito? Não. Eu não preocupo com o que dizem a meu respeito. Eu não tô nem aí se pensam positivo ou negativo. Sabe? Parece que a minha internet tá meio travando aqui, tá, gente? Se estiver travando aí, você me fala, ok? Boa noite, vocês que estão chegando agora. Então, gente, não é que você precisa pensar, preocupar com o que diz a seu respeito, mas você tem que preocupar com o que você pensa ao seu respeito. Você tem que ser o melhor, você tem que dar o seu melhor. Coloca na tua cabeça, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filha amada do Pai, seu Pai é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, como você se comporta mediante isso? Você é só mais uma na multidão? Você está fazendo a diferença na Terra? Você nasceu com um propósito. E quando algo quebra esse propósito que Deus colocou em você, você precisa despertar. Então, o que acontece? A maioria das famílias estão enfrentando problemas porque uma mulher não se posiciona. Gente, quando uma mulher se posiciona dentro do seu lar, a casa dela é transformada, a vida dela é transformada, marido transformado, filhos, parentela é transformado. Porque você tem um poder, mulher. Você tem um poder sobrenatural dentro de você. Deus, ele colocou em você uma característica que o homem não tem. E sabe o que é essa característica? Impactante. É um dom de percepção. É como se fosse um sexto sentido que você tem. Já viu quando a gente fala assim, nossa, parece, estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. E acontece? É o seu sentido. Isso é para quê? Para auxiliar o homem. Deus falou assim, mulher, eu vou falou com o homem, vou fazer uma auxiliadora que seja igual a ele, tá? Porém, para auxiliar, ou seja, para ter aquilo que ele não tem, para fazer aquilo que ele não tem. Então, o auxílio que nós damos ao nosso marido, gente, ele cerca. É como se o meu marido ele enxergasse mais assim para frente e eu enxergasse ao redor. Vocês estão entendendo? Então, a mulher, ela tem essas características. A gente é mais sensível. Vou te dar um exemplo. A mulher, quando ela vê o ataque do inimigo, ela vê de longe. Ela fala, o inimigo tá armando alguma. Agora o homem não, tá lá, bobão. É raro, mas a mulher é muito mais atenta. Uma mulher que está firme no Senhor, que busca, que ora, que tem comunhão com Deus, ok? Então, meninas, prestem atenção no que eu tô falando para vocês. A maioria dos problemas que acontecem no nosso lar é falta de posicionamento da mulher. Ah, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, é muita luta, é muito tempo lutando. É sim, eu sei, eu também luto, gente. Eu também lutei muitos anos para hoje minha família estar no ponto que ela está. E ainda não está perfeita, não. Mas o meu posicionamento pode e vai mudar o meu ambiente. Não tem como... Gente, presta atenção. Se você pegar a sua sala e mudá-la todinha, dar uma redecorada, as pessoas vão olhar e falar, nossa, tem algo diferente aqui. Sim ou não? Pode estar com o mesmo móvel. Mas se você mudou os móveis de lugar, você passou uma tinta na parede, colocou uma fitinha assim, ó, de papel parede, as pessoas falam, nossa, tem alguma coisa estranha, mas eu não sei o que é, tem algo diferente, tá bonito. Chama atenção. Então, o mínimo de mudança que você tem em você chama a atenção de todo mundo. E é isso que você precisa aprender. O que eu vou falar aqui para vocês hoje é nada mais, nada menos da história de uma mulher que mudou a casa dela. Ela se encheu, ela falou, ela revoltou, falou, eu não quero mais saber de amizade com o inimigo. Que é a história de Jael. Quem aqui já conhece a história de Jael? A história de Jael, gente, ela se emenda na história de Débora. Quem que era Débora? Juíza, profetisa de Israel, né? E quando Baraque vai, a gente conhece a história, quando Baraque vai e fala, ah, a gente vai ganhar, e aí? Aí ela fala, pode ir que vocês vão ganhar. Ele fala, ah, mas eu não vou se você não for.
Ou seja, olha, um homem, gente, general, um homem de guerra, valente, vai para uma mulher e fala com ela, eu só vou se você for. Porque a mulher, ela tem um poder de influenciar. Ela tem um poder de fazer com que o homem ele vença uma guerra, gente. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que você precisa despertar essa guerreira que existe dentro de você, essa influenciadora que existe dentro de você, a ponto de influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? As pessoas vão contar uma história a seu respeito. Mas qual história elas têm para contar hoje? É uma história de como você só vivia chorando, como você vivia reclamando com todo mundo, como você vivia contando derrota. Gente, você quer ver eu me irritar? É eu ir a uma igreja e de repente alguém que tem uma oportunidade ou alguém que vai levar uma palavra, começa só a contar o lado ruim da vida dela. Não, gente, porque minha vida, eu vou te falar. Nossa, porque o inimigo fez isso comigo. Nossa, porque eu passei por isso, porque aconteceu. Gente, a gente tem o lado ruim da gente, a parte baixa. Né? Eu falo que a gente tem os nossos vales, os nossos desertos, mas nós também temos os montes. Os montes é o quê? Lugar de vitória, lugar de olhar e falar, nossa, eu venci esse vale, eu venci esse deserto. Mas aí você olha, todo mundo, gente, tinha uma igreja que eu ia e que a irmã lá, tinha uma irmã que só, todas as vezes que ela tinha oportunidade, ela só contava das lutas que ela passava. Ela não conseguia contar uma coisa boa. Então você fica até depressivo. Você fala, nossa, não tem nada de bom na vida dessa mulher, coitada dela. Então a história que a gente contava dela era, coitada dela. Mas e a sua história? Como as pessoas estão contando a sua história? Da mulher reclamona, da mulher chorona, da mulher que não consegue enxergar algo bom, da mulher que não toma atitude, da mulher que não tem coragem. Qual está sendo a sua história? Ou é uma história de superação? Nossa, aquela mulher passou por tanta coisa, mas ela tá de pé. As pessoas, gente, elas contam aquilo que elas veem, sabe? E a história de Jael é essa. O Baraque vai até Débora e fala, Débora, só vou se você for comigo. Ela falou, então tá, eu vou. Só que não, Deus não vai entregar ele nas suas mãos, vai ser na mão de uma mulher. Débora era profetisa e ela profetizou que uma mulher ia matar Cícera, que era capitão do exército. E sabe o que acontece, gente? O que mais me chamou atenção, o que mais me chama atenção nessa história toda, no desenrolar da história, eu vou ler aqui para vocês. Juízes 4:17 diz assim, porém Cícera fugiu para a barraca de Jael. Presta atenção nisso aqui. Mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse, entre meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael o cobriu com um tapete e Cícera pediu a ela, por favor, me dê um copo de água porque eu estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo e ele disse, fique na porta da barraca e se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansada e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra e ele morreu. Quando Baraque chegou perseguindo Cícera, Jael saiu para encontrá-lo e disse, venha cá e eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão morto com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com eles. Preste bem atenção aqui, gente. Boa noite, Tailine. Presta bem atenção aqui. Olha o que essa mulher fez. Por que ela matou esse cara? Primeiro, preste atenção. Tem uma outra versão, essa minha versão ela é mais atualizada. Mas a versão original fala o seguinte, Cícera, ele fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Ele fez isso, olha o que ele está explicando, ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Presta bem atenção, eles eram israelitas, sim ou não? Sim, o povo de Israel estava vivendo cativo, com medo, perseguido, só perseguido. Aí o que acontece? O inimigo tinha paz com esse camarada aqui, com o marido de Jael. Ela era israelita, mas o marido dela tinha paz com o reino inimigo. O que eu estou falando para você? Vamos trazer aqui para os nossos dias. Você pode ser de repente uma mulher de Deus, você pode ser um povo de Deus.
Mas de repente, o teu marido tá em paz com o inimigo dele. Ou seja, tá fazendo algo que agrada o inimigo. Em outras versões fala que ele vivia, quer ver, ó, aqui na frente, ó, um pouquinho atrás aqui na verdade. Aqui, ó, aconteceu, no versículo 11 diz assim, aconteceu que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Obade, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zanaim, que não ficava longe de Guedes. Em outra versão conta que ele ficava no muro. Ele ficava entre o povo de Israel e o povo inimigo. Olha só. Ele ficava entre o povo de Israel e o povo inimigo. E aquela mulher, gente, o que ela fez? Ela estava observando. O povo de Israel era um povo que estava com medo, mas era um povo abençoado por Deus. O povo de Israel era um povo que estava ali, né? Tinha Débora, eles iam para a luta e tal. O povo estava sendo massacrado, mas eles tinham Deus. Agora, aqueles inimigos ela conhecia bem. E a Bíblia vai contar que havia paz entre eles. O que mais me deixa incomodada, gente, é que Deus falou comigo forte. Falou muitas vezes, nós temos paz com o inimigo. Gente, você quer ver se você não está em paz com o inimigo? Começa um projeto com Deus. Você vai ver o levante dos infernos que é. É tentação, é gente falando mal de você, é ataque, é perder emprego. É porque você está fazendo a vontade de Deus, está no centro da vontade dele. Agora, quando está tudo em paz, quando nada está acontecendo, quando o diabo não está te atentando, está tudo fluindo, pode começar a ter certeza. Fala, ó, eu acho que eu estou em paz com o inimigo. E se você estiver em paz com o inimigo, é um problema. Então, gente, aqui fala que ele morava entre um e o outro, ou seja, ele morava no muro. E o que a Bíblia fala sobre ficar em cima do muro, gente? Ou você tem que decidir para que lado tu vai. Ele era aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer paz com o inimigo e vou fazer paz com o povo de Israel. Então, vem cá. Vamos pensar aqui. Um pezinho dentro da igreja, um pezinho do lado de fora. É mais ou menos isso que a gente faz. A gente tá aqui. Dentro da igreja nós somos muito crentes. Nossa, como eu sou crente, dou glória a Deus, aleluia. Do lado de fora, isso não tem nada a ver não. Não, mas não é bem assim não. A gente precisa tomar a decisão para sair de cima desse muro. O muro da indecisão, ele impede você de romper. Você não sai de cima do muro porque é confortável para você. E enquanto você está em cima do muro, essa é a história que eles contam a você, que você está em paz com o inimigo. A história que eles contam para você é que você está em paz com os amigos e em paz com os inimigos. Você não tem uma decisão, você não tem o lado certo. É como se você fosse num campo de futebol, mas torcesse para qualquer time. Então, cadê a sua identidade, a sua personalidade, a quem você serve? Você hoje tem que se decidir. Não, eu sirvo a Deus, só o Senhor é Deus. Tá? Se só o Senhor é Deus, por que você não sai desse muro de indecisão? Aquela mulher, gente, eu fico imaginando. A aflição de Jael, todos os dias vendo o marido dela em paz. Vou dar um exemplo para você. Ela falava, eu estou em amizade com o povo de Israel. Aquela mulher ia lá para perto do povo de Israel, conversava, comunicava, aquelas mulheres diferentes, mulheres cheias de energia. E de repente, boa noite, Isaura. E de repente, o marido dela lá, bebendo, encaixaçando com o inimigo. Imagina o coração dessa mulher. E essa mulher, ela teve experiências com o povo de Israel, com o Deus de Israel. Então ela era, o fato, gente, dela ter matado esse cara, ela tava de saco cheio. Ela falou, esse cara tá roubando meu marido de dentro de casa. Esse cara, ele tá roubando a minha paz de dentro de casa. Então eu quero perguntar pra você, o que tá tirando a sua paz? O que tem roubado? O que o inimigo tem feito dentro da sua casa? Me mostra assim, gente, olha a intimidade que esse camarada tinha. Ele tinha tanta paz com o inimigo, que o inimigo falou, eu vou me refugiar na casa dele. Nós estamos abrindo as portas da nossa casa para o inimigo entrar, deitar e tirar cochilo, minha filha. Olha a história que o povo inimigo estava contando. Não, eu vou lá na casa da fulana, porque lá na casa da fulana eu posso deitar e dormir e ficar à vontade, que ninguém vai tirar minha paz. Porque lá na casa da fulana eles vão me proteger. Você tem guardado o inimigo dentro da tua casa. Por quê?
está em cima do muro, não tomou decisão ainda. O inimigo, gente, ele tem que ter medo de você. O inimigo, ele tem que falar, eu nunca vou entrar na casa daquela mulher. O inimigo, quando ele bater na tua porta e ele vê que você que abriu, ele tem que bater em retirada. E ali ele estava tão em paz, sabe, gente? Porque o homem, ele é o sacerdote da casa. E se o homem não atua como sacerdote da casa, o inimigo, ele faz a festa. Nossa, pastora, mas meu marido nem é crente. É igual o Weber aqui. Ah, ele é igual o Weber? Ele é igual o Weber, então seja como a Jael. Não aceita o inimigo entrar na tua casa. Não aceita o inimigo fazer estripulia dentro da tua casa. Não aceite que ele nem bata na sua porta. Não aceite nem que ele pense, eu vou na casa da fulana porque lá eu tenho refúgio. Eu oro e falo, Jesus, que se Satanás ele fica aqui no mínimo, a 15 metros de distância da minha casa. Que ele tendo olhos, ele não consegue me enxergar, nem eu, nem meus filhos. É assim que uma mulher de Deus ora. Fala, quando ele me vê, ele tem que bater em retirada. Se ele veio contra mim por um caminho, ele tem que fugir por 7. Uma mulher de Deus tem que ser decidida. Se você está ouvindo essa live, é porque Deus está falando com você. Mulher, hoje você tem na sua mão a decisão de mudar e transformar a sua casa. Você tem na sua mão a decisão que vai mudar a tua história e vai fazer com que todos olhem para você e contem uma história nova a seu respeito. O que mudou minha casa, gente, foi o meu posicionamento. Quando eu falei a partir de hoje, gente, eu lembro até hoje, meu marido bebia muita cerveja. Ele não bebia bebida forte, mas bebia cerveja até cair. Então bebia. E quando eu me decidi, quando eu falei assim, a partir de hoje eu sou crente, a partir de hoje eu não aceito mais amizade com o mundo, foi uma decisão minha. Eu fiquei chata, os outros falam, nossa, você tá muito chato. Não tô nem aí se você achar que eu sou chata. Não tô nem aí. Eu falei, na minha casa não entra bebida, na minha casa não entra cigarro, na minha casa não entra ninguém xingando, na minha casa não coloca música mundana. A partir de hoje a minha casa é assim. Não estou falando para você fazer o que eu fiz. Deus vai te dar estratégia. Eu não sei como é seu marido, não sei como são seus filhos. Eu estou falando o que eu vivi. Essa é a minha história. O que eu estou ensinando você, inspirando você aqui nessa noite é criar a tua própria história. Contar a tua própria história e parar de deixar o inimigo contar uma história para você. Seja a autora da sua história. Não deixa ninguém contar uma história. Ah, fulano era amiga da igreja, mas era amiga do mundo. Não. Gente, eu lembro que eu ia na igreja, eu comecei a colocar louvores na minha casa. Acabava o louvor, eu tinha aquele aparelho de som que tinha 3 CDs na época, lembra? Então acabava um, já rodava o outro. E meu marido com um som de funk. Primeiro que eu nunca fui fã de funk. Mas naquela época, gente, tava rodando, naquela época, muito tempo atrás, tava rodando o tal de Creu, não sei quem lembra aqui. Era o Creu. Acabava de ouvir, louvor, já entrava naquele CD. Gente, meu sangue fervia, meu sangue fervia. Aí eu pulava, ele, pode deixar minha música, você não ouviu a sua, então você vai deixar a minha. Era aquela briga. E um dia eu me decidi, falei, a partir de hoje, não vai ter mais nada disso na minha casa. Não vai ter bebida, não vai ter cigarro, não vai ter um monte de gente. Minha casa era cheia de gente. Final de semana inteiro, um monte de gente, fazia churrascada, um monte de gente no meu portão. Falei, a partir de hoje, eu não quero. Falei, Senhor, arranca da minha vida quem não combina com a minha vida. E põe na minha vida quem combina. E sabe o que aconteceu, gente? Falei com meu marido, você quer beber? Bebe lá na rua. Tem mulher que fala assim, eu prefiro que o meu marido beba dentro de casa do que beber no boteco. Isso, leva o capeta pra dentro da sua casa. Eu não queria o capeta na minha, eu não queria amizade com o capeta. Então eu falei, tu vai beber lá fora. Se tu quer amizade com o capeta, vai ter amizade com o capeta lá fora, dentro da minha casa não. Por que eu tô falando isso pra você, minha amada? Porque às vezes a gente tem que ser enérgica mesmo. Tem mulheres que para se posicionar, ou ela tem que ser enérgica, tá uma de doida, de maluca, entendeu? Ou ela vai ficar tendo amizade. Tinha uma vizinha minha nessa mesma época, que ela ia lá no botequim para comprar bebida pro marido dela.
beber lá dentro da casa. Aí uma vez eu perguntei, falei, irmã, por que você compra bebida pro seu marido? Por que você vai lá buscar? Ela falou, não, eu vou, porque se ele for, ele vai e fica lá no boteco. Então eu prefiro ir lá e comprar e levar pra ele e ele tomar dentro de casa. Porque aí dentro de casa ele toma uma, duas e aquieta. Agora se ele for lá pra rua, aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, legal, né? Fiquei pensando assim, aí aquilo batutando, eu falei assim, talvez eu possa até deixar. E a mulher crente há muitos anos, sabe, gente? Muitos anos de crente, mulher profeta, mulher de Deus. Falei, é engraçado isso, né? Sabe o que Deus falou no meu coração naquela hora? Falou comigo, você não sabe como tá dentro da casa dela. Na hora Deus falou isso comigo. Falou, você não sabe como ela tá dentro de casa. Você não sabe o que o marido dela tem enfrentado, ela e o marido dela. Lá em minha casa acontece a mesma coisa. Semana passa ouvindo louvor e final de semana meu marido coloca as músicas mundanas. Eu sei o que é isso, minha amada. Mas se posicione, Jéssica. Se posicione no reino. O primeiro lugar que você se posiciona é no reino. O que é o reino? O reino é justiça, é paz, é alegria, é amor. É isso. Então você tem que manifestar o reino em você. Quando esse reino manifestar em você, você começa a transbordar ele dentro da tua casa. Não tem como não mudar. Aí naquela hora, aquela mulher falando, olhando, eu falei, Jesus, se Deus falou comigo, a casa dela tá terrível. Eu falei, meu Deus. Eu orei e falei, Jesus, abençoa ela, tadinha. Eu vejo ela indo pra igreja, levando criança pra igreja. Sabe o que aconteceu? Eu peguei e falei com ela uma vez, falei, irmã, na minha casa eu decidi que não entra mais bebida. Não entra mais bebida na minha casa. Ó, sumiu da minha casa todo mundo. Todo mundo sumiu da minha casa. Minha casa ficava cheia, todo mundo sumiu da minha casa. Minha casa ficou vazia de repente. Por quê? Porque eles queriam fazer da minha casa uma amizade com o inferno. E eu falei, aqui não. A minha casa é um pedaço do céu. E eu guerreava. Gente, a gente vinha demônio dentro de casa. Meus filhos vinham demônio dentro de casa. Comecei a orar dentro da minha casa, guerrear dentro da minha casa. Meus filhos começaram a ver demônio do lado de fora, mas do lado de dentro não via mais. Sabe? Então o que eu tô falando pra vocês, gente, é o que aconteceu comigo. E aí eu falei, não entra mais. Aí eu contei pra irmã, eu falei, irmã, eu falei, na minha casa não entra mais. Não entra. Não entra mais. Aí ela, não, irmã tá tendo sabedoria não, porque, né, porque aí seu marido fica na rua, e na rua acontece outras coisas. Eu falei, pois é, mas essa foi a direção que Deus me deu, então eu não aceito mais, porque eu não quero mais inimizade com Deus. A palavra de Deus fala que a amizade com o mundo é inimizade com Ele. E eu falei, não quero ser inimiga de Deus. E sabe o que eu fiz? Falei, não entra mais. Aí deixa eu te contar o final da história, a moral da história. 3 anos depois, meu marido estava convertido, rendendo a vida ao Senhor, sendo batizado. E 3 anos depois, o marido dela estava saindo de casa com outra mulher. Não estou falando que ela devia ter feito o que eu fiz, mas eu estou falando com você para você entender que o seu posicionamento pode mudar a tua história. O teu posicionamento pode mudar a tua história e a história da tua família. Se eu não tivesse me posicionado, meu marido falou, tu era uma doida, tu foi uma louca. Mas se você não tivesse se posicionado dessa maneira, eu não teria me convertido. Então é o que eu tô falando, busca o Senhor estratégia, tem uma vida de intimidade com Deus e fala, Senhor, eu quero a mudança da minha casa, a restauração da minha família. E Deus vai usar você, mulher, Ele me usou para restaurar minha casa, então Ele vai usar você. O que eu falo aqui para vocês, gente, é para inspirar vocês a buscar o melhor, a fazer o melhor, a buscar força onde não tem. Ah, foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Abrir mão de muita coisa. Abrir mão de muita coisa, abrir mão de amizades que eu não queria abrir. Mas a gente tem que entender, por o novo entrar na nossa vida, o velho tem que sair. Então tem amizades que não combinam mais com você, não combinam mais com o seu estilo de vida e você insiste em permanecer com essa amizade. Aí Deus hoje me dá uma palavra dessa e fala pra mim, pra você nessa noite, mata a amizade com o inimigo. A amizade com o mundo é inimizade com Cristo. Nós estamos aí durante a semana de Páscoa. É uma semana de reconciliação, é uma semana de conscientização daquilo que Jesus pagou o preço na cruz por mim e por você. É uma semana dessas. E você tem aí o sangue de Jesus que te dá força, o sangue de Jesus que faz você suportar os seus problemas, as adversidades. Clama o sangue dele sobre a sua vida, sobre a sua família.
Dá uma de doida, levanta de madrugada e começa a orar. Sabe, gente? Toma uma posição, mulher. O que eu estou falando com você é que você precisa ser autora da sua própria história. Tem gente que fala, ai pastora, você ora pra mim? Eu falo, eu oro, mas eu quero ensinar você a orar. Quem faz mentoria comigo sabe disso. Liga pra mim, pastor, você ora pra mim? Eu falo, não, você já tá na mentoria, vai aprender a orar. Ué, por que você precisa da minha intercessão? Se você tem acesso livre ao Pai. Você tem acesso livre ao Pai. E eu tenho que ir lá falar com o Pai pra você? É a mesma coisa, gente. Presta bem atenção. Presta, vê se tem cabimento. Olha só. Você é filha. Quem aqui tem irmão, irmã sabe. Eu tenho irmão. Aí a mesma coisa de eu virar pra minha irmã e falar, cutucar, ô irmã, pede pro pai ali um negócio ali pra mim. Aí ela vai lá no pai e vai falar, ô pai, a Gi tá pedindo isso, isso e isso. Aí ele vai falar assim, ah tá, ela tá pedindo? Pera aí que eu vou pensar. Aí ela vai voltar em mim e falar assim, o pai falou que tá pensando. Aí eu vou falar com ela assim, volta lá e pergunta ele de novo. Aí ela vai voltar lá e vai falar, ah tá, aham, tá bom, falo com ela que sim. Aí ela volta lá e fala comigo sim. Olha o caminho. Agora presta atenção, eu me levanto e falo, ô pai, eu posso fazer isso? Você me dá isso? Aí ele vai falar, pera que eu vou pensar. Eu falo, tá, já pensou? E eu tô na frente dele. E aí ele fala sim. Ou ele fala não. Ele fala, espera. Aí sabe o que acontece? Eu fico terceirizando uma resposta que eu podia pedir. E o pai quer que você tenha acesso a ele. Você acha que eu sou o quê? Mais importante que você? Você acha que Deus tem filho preferido? Não. Deus não faz. Ele não faz acepção de pessoas, ou seja, todos são filhos. Aquele que aceita ele como Senhor Salvador é filho. Amém? Então você tem com ele o mesmo acesso que eu tenho. A única diferença é que eu tenho intimidade. Então, na hora que eu oro, ele ouve. A mesma coisa você. Ele quer criar intimidade com você, minha filha. Aí você fica, pastor, ora pra mim, pastor, ora pra mim, pastor, vai na minha casa. Hoje estava conversando, a Vanessa, que eu tô até aí conversando com ela, ela falou, nossa, não sei o que tá acontecendo na minha casa não, mas parece que deu uma paz lá, ó. Eu acho que, eu falei com ela, ué, claro que você sabe o que aconteceu. Você falou comigo que levantou na sua casa, ungiu a tua casa, orou e mandou o capeta embora. Ah, deu paz? Falei com ela, falei ou não falei, Vanessa? Falei, ué, se você ora e manda o capeta embora, ele vai. É a autoridade que tem em você. Você viu a autoridade aqui nessa mulher, gente? Essa mulher pegou um estaque e falou com ele, ah é? Você veio na minha casa? É assim que a gente mata o inimigo. Ele acha que ele tem morada na tua casa, acha que ele pode fazer festa na sua casa, ele pode deitar, dormir em paz, que ninguém vai perturbar ele. Ou seja, já tem um cantinho certo. Olha onde que ele foi, gente. Ele foi na tenda dela. Sabe o que significa? Naquela época, gente, cada um tinha uma tenda. Eles moravam em tendas. E aí, presta atenção, a tenda de Jael era separada. Lá não tinha assim, a tenda de Jael e do marido dela, não. Era a tenda dela, provavelmente, naquela época, os homens eles tinham mais de uma esposa. Então, cada dia ele ficava numa tenda. Então, a tenda de Jael era dela. Era dela. Olha a audácia desse camarada. Entrou na tenda dela, ou seja, entrou no quarto dela, no lugar de descanso, no lugar de refúgio, no lugar de sossego, no lugar de intimidade. Olha aonde que o inimigo entrou. Eu tô falando isso pra você entender que o inimigo tá entrando dentro dos lugares mais íntimos da sua casa e tu fica parado olhando. Toma uma atitude, mulher, em nome de Jesus. Deus não te chamou para ficar olhando o inimigo fazer ruaça na sua casa, não. Deus te chamou para matar o inimigo, para pisar na cabeça dele. Desde lá do princípio, quando Eva pecou, Deus falou assim para a cobra, ó, para a serpente, vou colocar inimizade entre você e a cobra. Falou com ela. Falou assim, você, mulher, vai pisar na cabeça dele. Falou, você vai pisar na cabeça dele. Agora, ela vai morder seu calcanhar. Quem tem mais força? Ela para morder seu calcanhar ou você para pisar na cabeça dela? Então pisa na cabeça da serpente. Mas não deixa o inimigo fazer a ruaça que ele tem feito na sua casa. Não deixa o inimigo entrar e destruir a sua família como ele tem feito. Mas luta como uma guerreira.
luta como uma guerreira, se levanta hoje como uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que está disposta a fazer a diferença. Faça isso, pelo amor de Deus. E aí, olha só, ela vai e fala assim, ele pediu água, ela falou, pode deitar. Pediu água, ela falou, ela deu leite para ele e deixou ele dormir. Quando ele dormiu, ela pegou um martelo e pegou uma estaca e fincou na cabeça dele. Ela bateu, gente, com tanta força que cravou a estaca no chão. A cabeça do homem ficou cravada no chão. Isso mostra a raiva que aquela mulher tava daquele homem, daquele povo. Ou seja, ela estava com raiva do inimigo, porque o inimigo estava roubando o marido dela, estava roubando a família dela, estava entrando nos lugares íntimos da casa dela. Mas ela decidiu, ela falou, a partir de hoje, inimigo da minha casa nunca mais. E você acha o quê? Depois dessa história se espalhar no povoado inteiro, você acha que algum inimigo queria entrar dentro da casa dessa mulher? Presta atenção, gente. Olha que mulher terrível. Olha que mulher porreta, cara. Nossa, quando eu li essa história a primeira vez, gente, pra mim essa história é mais forte do que a história de Débora. Ela era juíza, profetisa, tinha tudo. Falou, profetizou sobre a vida dessa mulher. Mas quando eu vi o que essa mulher fez, eu falei, gente, mulher catou o inimigo, deu nele e falou, vou te matar, inimigo. A fúria dela. Porque tem mulheres aqui que hoje, se eu virar pra você e falar, se o inimigo aparecer na sua frente, o que você faz? Tem mulher que vai falar, eu vou sair correndo, eu caio dura. Mas tem mulher que vai falar, cara, eu cravo no pescoço dele, eu cravo minhas unhas nele, eu morro na cara dele. De tanta raiva que você tá dele. De tanto que ele tá aprontando na sua vida. De tanto que ele tentou destruir a sua família. Há tempos que ele vem tentar destruir sua família. Há tempos que você tá sofrendo e por influência dele na sua vida. Pelo tudo que fizeram com você, por tudo que já te aconteceu. Aí você fala assim, ai pastor, eu nasci pra sofrer. Que nasceu pra sofrer o quê, mulher? Muda esse palavreado, vai conversar direito, fala, eu nasci pra vencer. Jesus morreu na cruz e falou, por causa do meu sangue eu te fiz mais que vencedora, então você é mais que vencedora. Está com medo? Ai, eu tenho medo de conversar alguma coisa com meu marido. Para com isso. Ora lá e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui para minha casa mudar? Lembra que eu falei com você? Falei, dentro da minha casa não entra bebida mais. Gente, na minha casa, meu marido fala que eu sou muito doida. Na minha casa tinha uma estante grandona e nessa estante ela tinha um bar. E ali tinha um monte de bebida quente. Bebida que você ganhava de amigo, de parente, ficava ali. Vinho, cachaça, champanhe, tinha um monte de coisa ali. Aí uma certa noite, de madrugada, eu fui orar. Eu orando de madrugada e eu senti uma perturbação muito grande. E eu fui orar na sala. Meus filhos estavam dormindo, meu marido trabalhava de madrugada. Eu fui orar na sala. E dali eu comecei a sentir uma opressão, sabe, nas minhas costas. Eu falei, Jesus, que opressão é essa? Que negócio esquisito. Aí Deus pegou e falou comigo assim, não se assuste, mas eu vou te mostrar. Eu virei, gente, no que eu virei, eu vi um vulto preto, era um demônio, e ele entrava e saía de dentro daquele pedaço ali do barzinho. Eu falei assim, misericórdia. Na hora, gente, eu arrepiei, que eu achei que a minha pele ia até arrancar, de tanto que eu arrepiei. Você é recém-convertida, vendo uns trem desse, você fica até com medo. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Aí eu falei, meu Deus, Deus falou comigo assim, é a legalidade. Ali, aquilo, tudo que foi ali, toda bebida foi consagrada a ele. Então ele tem legalidade onde tem bebida. Ah, filho, eu tô falando com você, não foi algo que falaram comigo. Eu tô falando com você, não foi algo que me contaram, algo que me influenciaram. Foi algo que aconteceu comigo. Por isso eu estou falando com você a importância da intimidade com Deus. Por isso eu estou falando com você a importância de você dobrar o joelho, apresentar a sua família, porque Deus conhece a sua família. Deus sabe como Ele vai fazer para libertar eles. E aí eu falei, ah é? Então tá bom. Minha filha, de madrugada, falei, Jesus, coloca um anjo com espada de fogo. Falei, capeta, você tá presa aí dentro. Você não vai sair daí não. Orei e falei, coloca um anjo com espada de fogo, não deixa ele sair daqui não. Deitei na minha cama e dormi. De manhã cedo. Sabe o que eu fiz, gente? Peguei aquelas bebidas tudo, abri, joguei dentro da pia. Tava passando lixeiro naquele dia, já juntei tudo. Tinha garrafinha pequenininha, garrafa grande. Coloquei tudo dentro de uma caixa, levei pro lixeiro carregar. Meu marido chegou em casa, dormiu, e aí ungi tudo, falei, esse lugar é consagrado ao Senhor, pai. Coloquei retrato, coloquei um monte de coisa.
Quando foi à noite, cheguei em casa, meu marido falou comigo assim, você é doida? O que você fez com as bebidas aqui? Eu falei, joguei fora. Ele falou, você é doida, mulher? Eu falei, primeiro, você nem bebe essas bebidas. Segundo, tinha demônio aí dentro. Se acreditando ou não, não quero nem saber. Então Deus me tocou e eu tirei. Gente, a minha casa ficou leve. A minha casa ficou leve. Vocês sabiam disso? E eu falei, Senhor, minha casa é do Senhor. Se algum demônio entrar aqui, vai cair por terra em nome de Jesus. Passou uns dias, uns meses. Meu marido chegou, ele jogava futebol no domingo, ele chegou com 2 garrafas de cerveja, eu acho. Chegou e colocou em cima da minha mesa, falou assim, eu trouxe, eu vou beber aqui sim, porque quem manda nessa casa sou eu. Presta atenção aí, tá? Isso aí eu acho que foi a Jéssica que falou, né, da luta. Chegou, a Jéssica colocou em cima da mesa, bateu assim, pá! Quase meio-dia, falou comigo assim, eu fazendo almoço, falou, eu vou beber aqui sim, porque a casa é minha sim, quem manda aqui sou eu, quem paga as contas sou eu. Aí eu peguei e falei, ah é? Então tá, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu consagrei essa casa ao Senhor, a casa é dele. Então eu falei com ele, você não veio tentar me afrontar aqui não. Aí comecei a debater, de repente Deus falou comigo assim, não é ele. Ouvi a voz do Senhor claramente falando, não é ele. E eu falei, Jesus amado, e agora? Eu comecei a tremer, que eu comecei a sentir aquela opressão. Eu comecei a tremer, gente. Eu falei, gente, presta atenção que eu não era nem batizada ainda nas águas. Eu era batizada com o Espírito Santo, mas não era batizada nas águas ainda, para você entender o poder da sua comunhão com Deus. Aí eu comecei a orar, falei, Jesus, o que é isso? E ele falando, começou a me afrontar, começou a me xingar, falar um monte de coisa e tal. Aí eu vi que não era ele, aí eu olhei e falei, não é ele não. Eu falei, você tá amarrado em nome de Jesus. Na hora que eu fiz isso, gente, o demônio manifestou. Dentro da minha casa. Na boca do meu marido, deu aquela gargalhada. Kkkk. Eu falei, ah é? Eu nunca tinha expulsado demônio, pessoalmente. Mas eu andava com os meus pastores e eles iam em lugares onde fazia isso. Né? A igreja que eu frequentava fazia isso. Então, na hora, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Peguei a Bíblia, coloquei no colo dele, falei comigo, repete comigo Salmo 91. Comecei a falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele começava, gente, foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu vi o mundo real, assim, o mundo espiritual na minha frente, sabe? E eu tremendo, e ele começava a falar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e começava, kkkk, debochando. E eu falava, você tá queimado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu comecei a orar, Senhor, coloca um anjo aqui, queima esse demônio. E ele, kkkk. E eu orando, aí eu comecei a falar com ele, fala comigo. Aí falava, Jairo, fala comigo. Aí eu fui fazendo ele ler o salmo, orar o salmo comigo, 91 todinho. Quando foi no final que ele conseguiu orar, aí eu falei, em nome de Jesus, solta a vida dele agora. Em nome de Jesus, sai. Aí ele pegou e falou comigo, nossa, eu tô tão cansado, o que aconteceu? Eu falei, nada, vai deitar na sua cama e vai dormir. Aí deitei e ele falou, vai deitar na sua cama, vai descansar, dorme. Assim que eu terminar o almoço eu te chamo. Catei aquelas garrafas de cerveja, joguei na pia, gente. Mas mandei aquele negócio tão longe que eu quebrei aquelas garrafas. Falei, Satanás, na minha casa você não entra nunca mais. Gente, aquilo foi tão forte pra mim, que aquilo me fez tomar um posicionamento tão grande. Eu falei com Deus, falei, Senhor, a vida do meu marido é do Senhor. A vida dele é do Senhor. Eu não largo a tua presença, eu não saio da tua presença, porque eu vi o teu poder hoje. E eu vi o que o inimigo quer fazer dentro da minha casa. Então, minha amada, eu tô contando isso aqui pra você, sabe por quê? Pra você entender que enquanto você der a legalidade pra Satanás, ele vai brincar assim com a sua família. Enquanto você olhar pro seu marido e achar que é ele o culpado de tudo, ele não vai mudar. Você tem que olhar por aquilo que está de trás dele, por aquilo que está influenciando ele. Aquilo que está influenciando ele. Sabe? E o que está influenciando ele? De repente é a bebida, de repente é a jogatina, de repente é pornografia. Eu não sei, mas é o Satanás que está usando ele para tentar destruir a sua família. Então a sua guerra é contra Satanás. Então comece a lutar de maneira diferente. Vai para o seu joelho e fala, Jesus, eu quero que o Senhor transforme a minha casa. E faça isso em nome de Jesus. Tá, meninas? Tô olhando aqui que a hora já avançou. Amém? Então a palavra de hoje é essa. Qual história você quer que conte ao seu respeito?
Hoje a história que as pessoas contam a meu respeito é essa que eu contei para você, de como Deus ele fez na minha vida e como ele continua fazendo, de como Deus ele restaurou a minha casa, de como Deus edificou minha família, de como Deus transformou meu casamento. Mas essa história quem decidiu contar fui eu, sabe por quê? Com o meu posicionamento. Eu decidi contar essa história. Então, minha amada, decida contar essa história também. Decida a história que você quer que as pessoas contem. Sabe por quê? O bom é o seguinte, história que a gente vive, testemunhos que a gente vive, sabe o que acontece? Eu contei aqui pra você hoje. Amanhã tu vai começar a contar esse testemunho pra outras pessoas. Você fala, nossa, pastora Gislene, aconteceu isso, isso, isso e isso na vida dela. Ela fez isso, isso e isso. Sabe por quê, gente? Porque testemunho ele vai rolando, histórias vão rolando. Então as pessoas vão começar a olhar para você, olhar para sua família e falar: nossa, aquela mulher lá, aquela mulher tem um testemunho de vida poderoso. Aquela mulher foi por causa dela que Deus edificou a casa dela. Você sabe por quê que a minha missão, sabe qual que é a minha missão hoje, gente? A minha missão é fazer com que a luz de Jesus, ele brilhe uma mulher de cada vez. Então essa luz que tem aqui em mim hoje, ela vai acender aí dentro de você agora. Ela vai acender aí na sua casa agora, onde você está agora. Sabe por quê? Porque uma vez que a luz, ela ilumina a gente e resplandece, ela começa a iluminar quem está ao nosso redor. Então Deus ele vai iluminar você hoje. Você vai sentir a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você vai ver o transformar, o agir de Deus dentro da tua casa. Em nome de Jesus. Eu tô aqui em nome de Jesus falando isso com você, mulher. Não foi em vão que Deus colocou essa palavra na minha boca hoje. É porque Deus, ele quer que mulheres aqui se levantem. Se levantem. Olha só, Débora era profetisa, Débora era juíza. Mas Deus levantou uma mulher determinada a destruir o inimigo para tentar, para destruir realmente o inimigo. Ele podia ter usado Débora, coloca aqui. Não, mas ele usou outra mulher. Uma mulher que determinou, uma mulher que se posicionou e não aceitou mais o inimigo na casa dela. Deixa eu ler aqui a pergunta. Pode me mandar pergunta, tá, gente? Sei que grandes coisas o Senhor está fazendo e fará mais ainda em minha vida, no meu casamento, sobre a minha família. Amém, Jéssica. É essa a palavra. Você tem que declarar isso todos os dias na sua vida. Fala, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha amada. Eu nasci para vencer. Eu sou mais que vencedora. A minha família é do Senhor. Meu marido é do Senhor. Meu casamento é do Senhor. É assim que a gente tem que declarar. Uma mulher de Deus, ela declara sobre a vida dela. Tá? A gente não fica contando derrota, mas a gente fica contando vitórias e bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém, minha amada? Então que nessa noite o Senhor, ele desperte você com essa palavra. Você que chegou agora, eu convido você a assistir a live, vai ficar salva. Nós já estamos terminando, mas eu convido você a assistir toda essa palavra, porque ela é poderosa e ela impactou minha vida assim como ela impactou a vida de vocês, eu tenho certeza. Então que nessa noite o Senhor te dê graça, o Senhor te dê sabedoria, o Senhor te levante e te capacite para que você venha lutar, guerrear, que o Senhor venha te dar estratégias, ferramentas certas. A ferramenta de Israel foi um martelo e uma estaca, mas Deus hoje ele coloca a ferramenta nova na sua mão, em nome de Jesus. Essas ferramentas vão capacitar você a tirar o inimigo da sua casa e te dar a vitória, em nome de Jesus, minha amada, em nome de Jesus. Meninas, tem duas novidades aqui para você. A primeira é que nós vamos fazer uma semana de impacto sentimental. Cadê? Pastora, depois que você veio aqui, a minha vida é outra. Amém, Eliana, amém. Deus te fortaleça, mulher. Deus te dê autoridade a cada dia mais que você vencer, em nome de Jesus. Você é uma mulher de Deus, uma mulher de exemplo, tá? Amo muito você. Nós vamos fazer uma semana de impacto sentimental, tá? Eu estou preparando tudo, mas eu estou falando para você já ficar ligado aqui nos stories, que você não tá ligado nos stories não, tá? É impacto sentimental. Para que é isso? Para destravar sua vida sentimental. Você que tem problema no seu casamento, em seus relacionamentos, você que é casada, tá com problema no relacionamento, você que é solteira, não consegue arrumar namorado, se arruma namorado, namorado não casa, vão destravar sua vida sentimental. Tá? Chama impacto sentimental que nós vamos fazer. Eu creio que ainda esse mês agora de abril nós vamos fazer esse impacto. Vai ser uma semana de live para realmente assim, ó, quebrar tudo, mulher. É só para quem quer quebrar tudo, tá?
Vai ser online. Então você fique ligado aí, em nome de Jesus. Minhas amadas, que o Senhor abençoe. O Senhor deu um final de semana abençoado, né? Porque em muitos lugares o final de semana já começa amanhã, que é ponto facultativo. Mas lembre-se, é semana de Páscoa, é semana de reconciliação. É semana de você lembrar o sacrifício de Jesus. E lembre-se principalmente que ele não morreu em vão. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive e ele reina para todo sempre. Amém? E é por causa disso que nós estamos aqui, tá bom?